Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre diversos assuntos. É randômico o que temos aqui. Outro dia, não posso falar ontem, porque não sei que dia que vai pro ar, né, Feliz? Mas outro dia Isso. estávamos gravando com o CIO da Açaí. Impressionante o tamanho do Açaí. É um business de 80 bi, de 40 mil funcionários. É assim, gigantesco e com uma leveza na operação ali, com muita inovação acontecendo. E gostei muito daquele papo. E hoje vamos fazer um outro papo com um cara que conheci, Pedro Filizola, no Texas, em Austin, no Texas. E por incrível que pareça, não estávamos comendo carne, não estávamos comendo a deliciosa, os bistecs lá aquele deliciosa comida texana. A gente foi num japonês, cara, com o Ó, querido, você vai saber com quem, querido Pablinho Salles, o Um o querido. ícone, né? Pablito. Mandar um abraço para ele aqui, inclusive. Saudades. Abraço para ele, Pablinho, que já esteve aqui entre nós como diretor da Samba. E eu que o resgatei lá dos interiores do nosso país para trazê-lo à cidade grande, levava ele no McDonald's para passear, no shopping, escada rolante, tinha que subir e descer. E agora ele é o cara, vendeu a empresa, saiu da Samba empreendendo, vendeu a empresa, executivo de um grande também player de educação. Mas hoje o convidado, feliz, eu fiz questão de chamá-lo, porque depois de uma hora de conversa com o nosso convidado, que você vai apresentá-lo, eu falei, bicho, assim, sabe que cara, Precisa. assim, QI, Elon Musk, assim, nível do Musk, eu Não, falei, cara, Comigo. você tem que ir pro nosso podcast, cara, você é muito bom. E aqui, ó, o nível aqui é alto, viu? Já veio aqui Guilherme Benchimol, já veio aqui a Flávio turma da Augusto. Flávio Augusto, já veio CIO do Itaú, CIO, CMO da Pepsi, mas eu tenho certeza que hoje nós vamos nos surpreender, porque o bicho Com certeza. é fera. Então, E é um Felizinho, tema, né? tá? Dê as honras. Claro, Já te obrigado dando a pela. boa-vinda também, né? As A bola, boas-vindas. a bola com você chega sempre redondinha, tudo passa quadrado. Obrigado, meu querido. Ó, tô super animado porque agora, né, hoje aqui nós vamos falar de dois temas que nos interessam muito. A gente veio desse berço, né, Gusti, que é educação com tecnologia e ainda uma pitada de marketing de novos negócios. E de um gigante no nosso país, né, que está na base da estrutura, que é a educação. Então, já dando boas-vindas para o nosso convidado, que é o Rodrigo Anunciato, que é diretor de marketing e novos negócios do Poliedro. Já te dando as boas-vindas, Rodrigo, a gente sempre gosta aqui, né, de uma introdução, o nosso convidado conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória, de onde você veio, o que você estudou para chegar no topo dessa empresa que é referência nacional. E se puder também, já dar uma ordem de grandeza também do Poliedro, acho que vai ser legal para a gente poder esquentar aqui nosso bate-papo. Ô, Feliz, Seja bem-vindo, meu agora querido. reservem aí uns 40 minutos só pro currículo, viu? Porque o que esse cara viveu, bicho, é uma loucura. que é isso, que é isso. Pô, um prazer, muito feliz de estar aqui, um prazer revê-lo, Gustavo. Foi uma delícia, um sushi texano, um clássico Foi. sushi texano. Pedro, um prazerzaço te conhecer também. Muito legal estar nesse lugar de gigantes. Bom, eu sou o Rodrigo Anunciato, eu sou pai do Miguel e da Marília. É, adoro estar com a minha família aqui em São José dos Campos, no interior, assim como você resgatou o Pablo do interior de Minas, a gente também vive aqui no interior. É um interior um pouquinho maior, né? São José dos Campos. A minha Interior história, de São Pedro, Paulo é é, maravilhoso. é isso, né? Interior com Embraer, né? Embraer e Ita. Ah, mas a minha história, ela, acho que foi aí que o Gustavo, a gente se deu bem, a gente trocou bastante ideia. Ela não é uma carreira e uma história óbvia, né? Eu sou filho de comerciantes e comecei no comércio
varejista na rua, em Caraguatatuba e aqui em Jacareí, uma cidade aqui do lado. Aí eu fui para a Kodak, interessantíssimo, né? Trabalhei 10 anos na Kodak, numa área muito específica, que era uma área de mercados industriais e aéreos. Na época, isso eu estou falando de 2001, a gente não tinha essa quantidade de satélites disponíveis no espaço e essa unidade de negócio que eu fui estagiário, ela cuidava de aerofotogrametria, georreferenciamento, que hoje é muito conhecido no país, mas antes a gente recortava o fundo de um Cessna, colocava uma câmera fotográfica gigante com um rolo de filmes que cada foto é do tamanho mais ou menos de uma folha A4 e saía fotografando para fazer o mapeamento. E essa é uma dos produtos e dos negócios que a gente administrava nessa época. Eu fiquei 10 anos na Kodak, saí de lá como gerente geral da América Latina para essa unidade de negócios. Depois eu fui para a Natura, né? E aí aquela maluquice da Kodak, a gente estava naquela fase do Chapter 11 e eu e uns amigos a gente começou, antes de ir para a Natura, né? A gente começou a tentar ajudar a companhia, né? Acho que brasileiro gosta de não ficar parado, né? Então a gente quer fazer mais, a gente quer fazer diferente. E aí eu fui visitar alguns centros de inovação, departamentos de R&D da Kodak, e a gente encontrou negócios que estavam sendo desenvolvidos e que não estavam fazendo, a gente não está fazendo nada com aquilo. E aí começamos a desenvolver mercado e negócios. E aí a Kodak tinha uma fábrica de gelatina em Boston, que usava gelatina para fazer o filme. Aí foi a gente pesquisar o mercado de uso de gelatina para a indústria farmacêutica. Começamos a desenvolver esse mercado farmacêutico e foi na época que lançou o Advil, que é feito com cápsula gelatinosa, que facilitava a absorção. E a gente foi na indústria, na Colômbia, para pesquisar esse mercado, conseguimos colocar nosso produto para teste, foi muito legal. Usaram até para fazer o Advil. Gelatina Kodak no Advil, né? Então não fazia muito sentido quando a gente olha da Kodak. Aí fizemos isso com outros negócios, passamos 10 anos, e aí eu fiz uma movimentação de carreira, a Kodak já não estava mais naquela época, eu tinha que ir para os Estados Unidos, mas eu precisava ficar no Brasil. Tomei a decisão de começar de novo, fui para a Natura, fui ser gerente de vendas na Natura, maravilha da minha vida foi trabalhar na Natura, que eu aprendi o universo feminino como lá dentro, né? Então, uma empresa de venda direta, então imagina, vendendo filme para aerofotogrametria, depois gelatina, e aí eu brinco que eu fui vender batom em Itacoaticetuba, e foi uma das maiores descobertas, foi conhecer esse mercado de venda direta, que é muito legal. É um mercado imenso, a Natura tem mais de 1 milhão de consultoras espalhadas pelo Brasil, juntou-se com a Avon, ficou um gigante monstruoso, mobilizando uma sociedade, né? E aí fui para lá, fiquei 4 anos cuidando da área comercial dessa região, né? Gerente de vendas dessas 2 regiões. Depois eu fui para uma área interna, para cuidar de marketing e relacionamento, olhar para o canal de aquisição de clientes e de retenção de clientes. Aí da Natura eu fui para a Hering, e aí veja que minha carreira não tem uma relação óbvia, né? Então os mercados eles vão se entrelaçando, e eu fui para ajudar no turnaround do canal multimarca da Hering, e foi uma experiência maravilhosa, uma empresa brasileira de 130 anos, fundada por 2 empreendedores em Santa Catarina, que tem uma história que é incrível, que eu escutei quando eu estava lá no começo, foi fundada por Bruno e Hermann Hering. E essa história para a gente que é de marketing é maravilhoso, né? Bruno ia na frente, nas ruas, perguntando se na loja tinha as roupas, as peças da Hering. E o cara, lojista, falava, olha, não tenho nada. Isso há 130 anos, né? 140 anos. Olha, não tenho nada, infelizmente. Então tá bom, muito obrigado. E saía. 10 minutos, meia hora depois, chegava a Hermann com a charretinha cheia de produtos Hering.
Fala, tudo bem? Estou aqui vendendo os produtos da Hering, vocês têm interesse? Olha, acabou de sair um cara. Maravilhoso, né? Isso aí, o canal de vendas funcionando na prática, Que raiz. marketing raiz. Fiquei na Hering por um tempo. Da Hering eu fui para a Evino, a convite de um grande amigo, para fazer uma migração diferente, né? A Evino, o maior e-commerce de vinhos da América Latina, precisava e queria fazer a, uma mudança ao contrário, né? Que é sair do online e ir para o offline. E aí eu fui para criar esse canal. Foi muito legal, que no meio do caminho a gente conseguiu fazer a aquisição da Gran Cru, e aí viramos um ecossistema muito importante no mercado de vinhos, tanto com e-commerce forte, quanto com a, as lojas, né, as franquias da Gran Cru, fazendo um trabalho muito legal com vinhos de alta gama. Trabalhei com pessoas incríveis nessa época que eu estava lá. Depois saí, fui para projetos pessoais, fazer consultorias, conselho, consultorias em mercado de laticínios no Brasil, em Buenos Aires, mercado de iates no Brasil, mercado de vinhos também. E aí eu conheci o Nicolau, que é o presidente, fundador do Poliedro, uma figura encantadora, em um processo seletivo, por sinal, que eu não passei, que não deu certo. Só que eu me encantei por ele, pela empresa, pela história, pelo propósito. A educação aqui no Poliedro é algo muito verdadeiro, muito nobre mesmo. As decisões são tomadas muito a favor do negócio, né? A favor da educação em si. E aí conheci, fiquei maravilhado com ele. Falei, cara, eu quero trabalhar com você. E fiquei pentelhando ele por um bom tempo para conseguir trabalhar com ele, porque eu queria movimentar a minha carreira para a educação e queria fazer algo maior. E aí ficamos conversando por muitos meses, uns 6, 8 meses, até que apareceu uma oportunidade, a gente conversou, conheci o meu xará, que é o Rodrigo Fulgêncio, que eu trabalho com ele hoje, que está no Poliedro há 18 anos, também uma sumidade na educação. E ele me fez o convite, então hoje estou há 2 anos e meio no Poliedro, cuido de marketing, novos negócios, também estou responsável agora por sustentabilidade e também faço relações governamentais na companhia. Então, prazer estar aqui com vocês. Não sei se eu falei demais sobre a minha vida, mas é isso. Sou formado em administração, tenho pós-graduação no ITA, então foi aí que eu me encantei por esse universo da inovação, da tecnologia, dos números, e é isso. Não, incrível. Antes do Gusti já pegar de primeira pergunta dele aqui, Rodrigo, dá uma ordem de grandeza para a gente dos números do Poliedro, para a Vou gente, sim. né, ficar aqui no mesmo denominador. Legal. Bom, Poliedro é uma empresa de 33 anos de idade, tá? Fundada aqui em São José dos Campos, como um curso preparatório para o ITA. Hoje nós somos mais de 250 mil alunos no país. São mais de 700 Caramba, hein? escolas usando o 250 sistema mil de alunos. ensino de alta performance, né? Desde 2024, a gente lançou mais 2 novos negócios, sistema de ensino Polígono e uma solução socioemocional também, chamada Conviver, que está dando super certo. Tem mais algumas coisas aí na esteira para 2020, para 2027, coisas legais que vão acontecer. Nós somos o maior aprovador do ITA no país desde quando a gente se propôs a correr atrás desse sonho. Hoje a gente aprova mais de 50% de quem passa no ITA. A gente aprova mais de 40% de quem passa em USP Medicina, entre outras grandes universidades do país. Esses alunos, esses estudantes, eles usam o sistema de ensino Poliedro, estudam nos nossos colégios, né? Muito legal que a gente tem um ecossistema que tem tanto unidades próprias quanto
escolas associadas. Acho que é isso. Ô, Rodrigo, então você que é um cara multimercados, né, um cara inovador, tem esse DNA intraempreendedor, que você contou ali da Kodak, é isso, né? Pô, a empresa não estava indo bem, como é que a gente faz para ajudar? Pô, esse é o Isso perfil aí. empreendedor, como é que eu resolvo? E dentro, lógico, de uma grande corporação. Quando entra no mercado de educação, aí você tem várias amarras, né? Que estão acima do poliedro, então, né? São amarras de regulamentação, de MEC, inclusive cultural dos pais, que muitas vezes não permite a, a inovação tão disruptiva como muita gente espera que aconteça na educação, né? É muito comum a gente ouvir entre os pais aquela história de, poxa, a educação de hoje é a mesma de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, professor na frente falando, aluno escrevendo tudo e tal. E, ao mesmo tempo, quando você vê alguns modelos, e lá, né, no Texas, você teve a oportunidade de conhecer, vocês me contaram ali, um modelo de educação completamente disruptivo, eu tenho certeza que se pudesse ter esse tipo de modelo aqui, a aceitação não ia ser tão grande também, porque as famílias também têm aquele pé no, não, mas calma lá, pô, não vamos ousar demais, né? Tem que fazer, mas não tem. Como é que você vive nesse ambiente? Como é que você olha para a inovação num ambiente onde você tem realmente diversas amarras aí, mas que ao mesmo tempo precisa evoluir como todos os outros negócios precisam, né? Nesse mundo novo que a gente está vivendo aí, com essa nova Super. geração, inclusive. E a preocupação é justa, né, Gustavo? Porque a gente está falando de desenvolver crianças para serem pessoas melhores no mundo, né? Então, de fato, a hora que a gente quer inovar, quer quebrar barreiras, a gente tem que ter uma preocupação um pouco maior, tem que ter um cuidado um pouco maior, né? Eu acho que o principal elemento é a gente, nessa minha carreira, o que eu entendi muito é você tem que entender a dor, né? E eu acho que inovação, vocês dois vivem inovação também todos os dias. Eu acho que a inovação ela vem para responder uma dor, alguma coisa que não está dando certo, né? Alguma oportunidade. E nesse caso, a gente olha exatamente para isso, né? Então, a ruptura ela é difícil? Pô, sem dúvida. Imagina, você tem professores que dão a mesma aula há muito tempo. Então, isso não quer dizer que ele está fazendo algo errado. Mas como a gente pode ajudar ele a essa aula ser mais interativa, mais legal, que o aluno tenha mais engajamento, né? Que é um tema importantíssimo, o engajamento dos alunos, dos professores e tal. Então a gente sempre tenta entender e fazer as coisas pensando no usuário, né? O que em tecnologia, em computação, em telefonia é muito comum, né? Você fazer o UX muito bem feito. No nosso caso, a gente vai para a sala de aula e conversa com o professor, estuda, entende e tenta promover mudanças aonde o professor veja de fato vantagem. A gente lançou recentemente uma plataforma de inteligência artificial, o Cosmos. É um trabalho muito legal. E aonde a gente começou? A gente não começou no aluno, a gente começou no professor, tentando ajudar Nossa, ele, o dia a dia dele. Porque é ali, né? Não adianta nada eu criar o melhor sistema de ensino do planeta e eu tenho concorrentes maravilhosos que fazem um trabalho muito legal, mas se o professor não tiver engajado, comprado com a ideia, ele não vai levar tudo que a gente pensou adiante. Então eu preciso, esse stakeholder, é, ele é ele é extremamente importante. Se a gente não olhar para ele com calma, com carinho e com atenção, eu acho que a gente perde muito. E um outro lado, Gustavo, que eu acho que é super importante da gente também levar em consideração, é de entender até onde essa corda estica, né? Porque não necessariamente a inovação per se ela é necessária.
às vezes um arroz com feijão faz um bem danado, né? Então, ou a gente que é mineiro, um franguinho com angu, pô, abraço no coração, né? Então, se a gente quer, às vezes, inovar, eu acho que a gente tem que dar um passinho, talvez, para trás e falar, será que o básico está sendo bem feito? Muito da evolução vem daí também, né? Então, mercado de pet, é disso, né? É um bichinho que está lá, que é o melhor amigo do homem, que alguém pegou essa frase, melhor amigo do homem, e transformou ela nesse monstro que virou o mercado, né? Que é enorme. Ô, Rodrigo, e antes do Feliz entrar aí, eu tenho muito essa percepção, assim, porque é comum as pessoas ligarem inovação à tecnologia, né? E não necessariamente inovação é mais tecnologia. Eu estou me lembrando, quando eu estava no segundo para terceiro colegial, tinham várias pessoas da minha cidade, Araguari, que é Harigueri em inglês, e lá tinha muita gente que saía de Araguari para estudar numa grande escola lá de Ribeirão Preto, que era super inovadora na época, e que eu lembro deles falarem, poxa, mas lá tem óculos de realidade aumentada, não, realidade virtual, para eu ver célula, molécula e tal. E você vê que isso é um negócio que pegou, porque assim, cara, tanto faz, não é isso, né, que faz a diferença. Então, pô, será que todo aluno tem que ter um óculos dentro da sala de aula para ficar vendo o mundo ali e tal? Esse é o tipo de inovação e é muito o que você está trazendo, né? Às vezes é mais simples do que isso e a gente deixa de olhar para aquele negócio de que vai, às vezes, desde se a gente olhar para a jornada do aluno, vai desde como é que o pai paga a mensalidade, poxa, mas todo mês eu tenho que ir lá na escola lá dos meus meninos, eu tenho que ir lá na escola quando eu quero alguma coisa, porque não pode fazer online e tal. Poxa, eu não consigo ir, minha esposa não pode, porque eu que assino. Aí ele falou, não, tem que ser você, tem que ir lá e tal. Eu falei, caramba, assim, esse é o tipo de coisa que na jornada esses pequenos atritos fazem toda a diferença. Que hora, como é que você pega a criança com segurança na porta da escola, sem gerar fila, sem gerar problemas também de outra pessoa poder pegar. Então, assim, tem várias coisas ali que são problemas que Exato, podem ser o foco, né, desse mercado de exato, educação. exato. Show de bola. Você introduziu muito bem, Lúcio, que eu vou pegar exatamente esse gancho. E também vou puxar a sardinha para o marketing, porque não é todo dia que a gente tem uma figura, né, que entende bastante desses assuntos. Mas o que a gente tem visto, né, Rodrigo? Acho que você vai concordar comigo. Né? Aquele marqueteiro que era só criativo, ele não tem muito mais espaço hoje. Até tem, né? Até porque é um contraponto só para coisa de, né, inteligência artificial. Acho que criatividade sempre vai ter espaço, mas não só ela. Porque se o profissional não entende de dados, de tech, ele vai acabando ficando mais obsoleto e aí vai sendo engolido. E aí, a minha curiosidade nesse sentido, ela entra aqui, eu vou juntar dois temas, que é acesso e persona. Por quê? Na época da Samba, né, a gente trabalhou junto, a gente viveu a pandemia onde deu um boom da educação à distância. Todo mundo estava sentado na frente do computador e era a forma que você tinha do conhecimento chegar sem precisar ter polo e sem precisar encontrar com outras pessoas por causa do isolamento. Só que isso já vem de um tempo, né? Porque o próprio Gustavo falou, pô, os amigos dele para ir numa grande universidade, para ter conhecimento, tinha que ir viajar para a capital ou para uma grande cidade para ter acesso ao conhecimento, porque é lá que tinha os professores, a estrutura. Então era muito mais difícil, era muito mais uma educação física. Né? E hoje, uma educação que está conectada com, né, o prédio. Então, era muito mais desafiador. E hoje, né, a tecnologia e a internet pulverizou, você consegue ter os mesmos conteúdos que os professores, né, de Harvard no YouTube, está tudo lá. Então, acho que esse é um ponto. E o outro, né, quando a gente fala de persona, claro que o aluno continua sendo, né, o centro de tudo, mas eu acredito, né, que num gigante como Poliedro, você tem vários influenciadores. Os pais, o companheiro, companheira, né, às vezes está falando, pô, na educação infantil, pô, o aluno é quem vai estudar, mas você tem que fazer um marketing para o pai, que é quem paga a conta. Então, assim, eu contei essa história toda para tentar entender um pouco mais de você, aonde que entra o marketing nessa equação, no sentido de, né, usar esse elemento do conhecimento estar pulverizado para poder justamente mostrar que existem soluções que não necessariamente precisam estar conectados ao lugar físico, e como que é, principalmente, essa visão de persona, de ecossistema
para poder garantir que, no final das contas, alguém esteja ali satisfeito, mas também, né, pagando a conta, porque a empresa precisa ser rentável. Excelente, excelente ponto, né? Quando a gente não é da educação e olha para a educação, a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? É tudo para todos, né? Então, e não é, né? Então, eu acho que um lugar muito importante da persona é que a escola deveria refletir muito do que é valor do lar. Por isso que existem tantos tipos de escola, tantas metodologias, tantos formatos, né? E não tem o certo e o errado. Aqui, o que a gente vem trazendo agora com o marketing bem estruturado, é exatamente isso. Qual é o nosso ICP, né? Qual que é o Ideal Customer Profile por negócio? Eu tenho o ICP para poliedro, eu tenho o ICP para polígono, que às vezes eles podem ser o mesmo, mas não necessariamente no mesmo segmento. Então, eu quero um sistema com mais performance voltado à aprovação para o médio, mas na educação infantil, no, no ensino fundamental, anos iniciais, eu quero alguma coisa mais voltada à cidadania, mas sempre buscando muita qualidade pedagógica, né? Então, a gente investiu muito tempo tentando entender quem é esse nosso ICP, quem é esse nosso cliente ideal, quem é essa persona. Isso vai nos ajudar, né? A gente em marketing sabe muito bem que você começa dele, né? Muita gente começa ao contrário, né? Então a gente começa e do cliente você gera a demanda, você gera a necessidade, você gera a oferta, você constrói a inovação. Então, e o marketing, né? O marketing, cada vez mais, ele é vendas, né? Antigamente o marketing era branding, né? Total. O marqueteiro era o cara de brand, era o cara que fazia propaganda de cerveja na televisão. Marketing era isso, né? Que no final do dia é vendas, né? E hoje em dia vendas é dado, né? Que hoje a quantidade de informação que a gente tem é impressionante. O grande problema que eu vejo hoje é fazer as perguntas certas. Com a quantidade de dados que a gente tem. A gente participou de uma palestra lá no South by, né, no SXSW, que falava muito sobre pensamento crítico na época de IA. Essa palestra foi muito marcante para mim. Porque se você não sabe o que você quer perguntar, a IA vai te dar uma resposta que não necessariamente é o que você precisa escutar. E eu acho que o marketing tem esse papel, de fazer as provocações certas para a companhia. Então ele consegue hoje, esse marketing moderno, que olha mercado, que olha posicionamento, que olha tom de voz, que olha vendas, que olha estratégia, principalmente no médio e no longo prazo, quais são as perguntas que a gente tem que fazer? Não é por que perdemos share na região tal. Qual a causa raiz do que está acontecendo naquele mercado? Né? Vamos entender concorrência, vamos entender mercado. Então, eu acho que ter esse olhar do marketing enquanto dado, enquanto posicionamento e sempre focado nesse ICP, eu acho que é muito importante. E que não é comum, né? Não é comum a gente ter no mercado de educação essa clareza do ICP. E mesmo para a gente, tá? Mesmo para a gente aqui, a gente tem um ICP, sim, para poliedro, para polígono, para conviver. Conviver é cross, então ele funciona muito bem para a grande maioria das escolas do país, mas a gente erra. Então, acho que o mais importante é a gente ter humildade para saber que a gente não vai acertar sempre e saber onde a gente errou, né? De novo, perguntas certas. Não sei se eu respondi, Ô, mas eu acho que é Rodrigo, não, Excelente. por esse caminho. muito legal o que você está trazendo e tem um ponto sobre foco, né? Que é o que você está falando de ICP, é escolher quem é o meu alvo e quem não é. É saber falar não também. E o foco, geralmente, ele é contraintuitivo. Porque as pessoas falam, se eu focar, eu vou perder mercado. Mas o que você está trazendo é
quanto mais focado for a sua proposta de valor, mais valor ela tem. Porque você tem valor para alguém. Porque quando você é genérico, é para qualquer um. Aqui, se você quiser isso, é aqui, se não quiser, também é aqui. Não. Tem que ter um propósito claro e falar, gente, é isso aqui que a gente acredita né, e trabalhamos Exato. nessa direção. E vai ter gente que vai falar, não quero, tá tudo bem. Mas não é para estar ali mesmo, né? Senão você não tem identidade, né? Ainda Super, o mais nesse mercado. mercado de educação, você tem tudo quanto é tipo de escola. Exato. Fala mais, livre, outras muito, né, focadas em resultado e não sei o quê. E tem os pais e os alunos que vão escolher. Não, isso aqui é o que eu quero, né, para o meu filho, por exemplo. Agora, Rodrigo, deixa eu seguir. A gente estava falando aqui de IA e eu tenho 3 crianças em casa, né? E tenho trazido eles para o mundo da IA, mas muito focado em empreendedorismo. Tem um de 13, um de 11 e uma menina de 9. E eles já estão lá, vibe coding, estão vendendo site aqui para as empresas aqui do Alphaville, já estão assim, empreendendo, vão lá, vende, faz a coisa, dá manutenção, cria post na internet usando IA e tal. E foi um caminho que eu encontrei de trazê-los para esse mundo da IA, mas evitando, e eu não sei se até que ponto a gente vai conseguir fazer isso, que eles emburreçam, porque toda a evolução tecnológica que auxiliou o cérebro humano de alguma maneira, por exemplo, né, quando a gente teve a calculadora que nos ajudou a fazer cálculos mais rápidos, o nosso cérebro parou de fazer cálculos. Falar, faz uma conta aí, você não, você é gênio, mas 350 vezes 482, a maioria dos ouvintes aqui vai falar, peraí, deixa eu, no celular aqui eu faço. Seu cérebro nem começa a pensar, fala, não, vou nem pôr no papel, quanto é 13? Não. Depois veio o celular e a gente parou de anotar, de ter na cabeça os números de telefone. Conheço gente que não tem o número nem da esposa, porque o cérebro vai acomodando, assim, ele não quer gastar energia. Ele fala, não, já tem alguém resolveu isso para mim, então tá bom, então não preciso mais pensar. E agora o que a IA faz é poder pensar no nosso lugar. Eu posso vir aqui e falar, faz as perguntas aí que eu tenho que mandar aqui para o Rodrigo, ela vai lá, faz, e eu repito, vou ler aqui. A pergunta tal, é isso. E aí meu cérebro vai começar a falar, não, você não precisa pensar em nada mais. Passa para frente, terceiriza para a IA, que ela vai responder o e-mail para você, ela vai fazer o seu PowerPoint, ela vai criar um roteiro de pergunta, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, e a gente daqui a pouco não tem mais função nenhuma. E o cérebro, como o Pedro Filizola, que é um frequentador e desses que tira foto depois de malhar, com os músculos saltitantes, o cérebro também precisa ser exercitado, senão ele vai atrofiando. E a gente tem uma geração agora que tem QI menor, né? Pela primeira vez menor do que os pais. Como que vocês estão vendo esse novo mundo? Porque, ao mesmo tempo, não dá para você chegar e falar, é proibido tudo, ninguém aqui vai falar de IA, tecnologia, internet, porque não tem como evitar. E também, se você jogar, né, os alunos desse mundo e falar, faz tudo com o computador, faz tudo com a IA, faz tudo com os assistentes que existem aí, os agentes, pode ser que a gente também vai criar uma legião de pessoas que não conseguem raciocinar. Conta pra gente, bicho, como é que vocês estão olhando para esse mundo aí, para essa geração nova, e que vocês. Eu sei que não deve ter uma resposta muito clara ainda, né? É muito novo, mas o que vocês têm aí de vivência já e de experimentos? Cara, essa deve ser, eu acho que a pergunta do milênio, né? E é super interessante que terça-feira eu estava dando uma palestra para algumas escolas aqui em São José e a gente falou exatamente sobre isso, né? O quanto a gente está ficando folgado, dado que a gente tem assistente para tudo hoje em dia, né? Hoje a gente viveu um mundo lá em Austin recentemente que o humano que não agrega valor está perdendo
espaço. Então, isso está ficando muito claro. A gente viu os carros autônomos, né? Foi um negócio muito interessante, foi a primeira vez que eu tinha visto. E, Pedro, é um negócio maluco, assim, né? Você imagina que você tem um carro que trabalha para você. Então, você vai trabalhar, seu carro sai para ser Uber para você, você vai dormir, seu carro fica fazendo Uber de madrugada. Então você percebe que a inteligência artificial ela vem dominando territórios aonde o humano está perdendo valor, né? Eu acho que no caso da criança, Gustavo, excelente pergunta. Eu acho que a gente tem que manter a curiosidade viva, cara. Porque antigamente, isso nunca vai passar, né? A vontade de querer aprender, eu acho que esse é o nosso papel enquanto educadores. E você é um educador, Gustavo, você é um educador, Pedro, porque mesmo nós temos filhos aqui, a gente tem sobrinhos, a gente tem afilhados, a gente tem crianças que a gente tem um papel também muito importante de ajudar, ensinar, orientar. Eu acho que buscar essa criatividade é o caminho ideal, né? Eu acho que nessa palestra, e desculpa voltar nela 2 vezes seguidas, nessa palestra falou-se muito de usar a IA como um agente de debate. Eu achei muito legal isso. Então, imagina que você, Legal. você contra um tema, você fala, IA, eu, ou qualquer uma das IAs, né, eu quero contra-argumentos da verdade que a inteligência artificial é o melhor caminho. E deixa a IA brigar com você e você brigar com a IA. Esse debate, ele vai despertar a curiosidade, vai despertar o contraponto. E eu acho que a gente tem que, e tem se falado muito sobre essa é, é, literatura midiática, de aprender mais sobre o que é verdade, o que não é, crítica ao que vem da IA, né? Imagina que se a gente pergunta uma coisa que a gente desconhece para a inteligência artificial e a gente assume o que ela falou como verdade e a gente não sabe, a gente está tomando um risco brutal e divulgando uma informação que você não tem certeza. Então, aqui o que a gente faz muito é, em todos os nossos materiais, em todas as nossas formações, é garantir que os professores estejam cada vez mais nesse lugar de provocação da criatividade, para que não seja, para que a gente não use a inteligência artificial ou todas as tecnologias que a gente tem simplesmente por preguiça, né? E eu acho que a preguiça que é o grande problema desse emburrecimento, né? A gente está querendo que tudo seja feito por nós, então hoje a gente não consegue mais ligar. Eu sou daquele que amo uma ligação, amo falar com as pessoas, e as pessoas que eu falo odeiam que eu ligo para elas, porque elas falam, Rodrigo, me manda uma mensagem, cara, mas eu quero escutar sua voz, vamos trocar uma ideia. Pô, se você não tem 5 minutos para falar comigo, tem alguma coisa errada na tua vida, cara. Não dá, vamos conversar. Acho que esse lugar do humano, do toque, da conversa, ele tem cada vez mais se mostrado forte no lugar onde a tecnologia burra, por assim dizer, né? Esse hard tech, eu acho que ele pode levar a gente para um lugar ruim. E se a criança não estiver preparada para esse lugar, eu acho que a gente de fato vai ter cada vez mais gerações emburrecendo. Quando a gente levou aí a professor, que é o Cosmos, que é uma ferramenta muito legal, a gente tem muito orgulho dela. Na BET a gente vai levar até algumas inovações super legais com relação ao Cosmos. A gente usou muito esse lugar de o professor também ter uma criatividade viva, para querer também despertar no aluno, pensar numa aula diferente, né? Falou-se muito lá nos Estados Unidos sobre sala de aula invertida 2.0, sobre metodologias modernas, mas se a criatividade não estiver presente, o aluno vai para o mais fácil. A gente foi criança, a gente sabe que o caminho mais fácil é sempre o primeiro a ser escolhido. Então, esse despertar, eu acho que é um papel importante que a gente tem enquanto sociedade, enquanto sistema, enquanto educadores. Não, genial. E assim, eu concordo demais, Rodrigo, que curiosidade é o que nos ajuda com a adaptação, né? Senão a gente acaba ficando preso num lugar só. É engraçado porque a gente vê como que as gerações elas vão adaptando, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo no TikTok, acesso ao TikTok hoje, sim,
Algoritmo Olha, aprende uma hora lá que não tem jovem. jeito. E aí, assim, tava fazendo aquelas brincadeiras, né, de gerações. Ah, como que você representa tirar foto? É impossível a gente não pensar que é assim, né? A geração mais nova é assim, ó. Quem está nos escutando não está vendo, né? Mas assim, é a foto como se fosse uma máquina fotográfica e uma foto como se fosse tirando do celular. Exato. Não, e o Então, celular? assim, E atender o telefone? atender o telefone, mesma coisa, com a mão reta, né? No nosso caso, é fazendo hand raise. Exato. Então, assim, essas coisas, no final, assim, eu e o Gustavo, a gente vai entregar a idade aqui, mas a gente fez pesquisa em Barça. E aí tinha que lavar a mão para acessar, porque para pegar, né? Porque senão sujava, colocava fora de ordem, a mãe já vinha com a chinela cantando aqui. E eu tenho certeza que os nossos filhos, né, o Davi, o Gustavo, os filhos do Gustavo, a Luísa, vão falar: papai, é sério que você fazia busca num site, aparecia centenas de links e você clicava num link dele para você saber a resposta? Não, não é possível. Então, como é que as coisas vão mudando, né, de uma forma muito frenética. Então, assim, acho que eu concordo em gênero, número e grau, que a partir do momento que você é curioso de saber, experimentar, né, às vezes a gente tem medo de, putz, mas eu não sei, né, e o medo paralisa. Então, acho que isso vai manter essa chama viva para que a gente possa se adaptar às novas tendências. Mas, enfim, o meu lado aqui, né, puxando, né, para um dos temas centrais aqui do nosso podcast, é tentar, Rodrigo, descer da teoria para a prática. Então, assim, uma curiosidade que eu tenho, e aí a gente montou também, né, Bush, um podcast para a gente fazer as perguntas que a gente quer. É Né? isso. É entender um pouco mais, Rodrigo, da sua estrutura de marketing hoje, porque, putz, né, você falou aqui dos números, né? Nós estamos falando de 250 mil alunos, 700 escolas. Então, como que é dividido a sua equipe de marketing? Ah, quem cuida de aquisição, quem cuida de novos negócios, como é que funciona canais e tal. E se você puder contar cases práticos, né, de tecnologia e inteligência artificial que estão ajudando aí mais da porta para fora mesmo e garantir que as pessoas estão conhecendo cada vez mais o Poliedro, o Polígono, mas também, né, trazendo essa frase aprendi com o meu guru Gustavo Caetano, um mingau para dentro de casa. Né? Eu estou nessa mesma linha. Marketing cada vez mais precisa estar conectado com receita, porque senão, né, acaba que não faz tanto sentido. Exatamente, exatamente. Bom, o marketing, eu acho que como a gente tem esses dois lugares, B2B e B2C, né? A gente tem especificidades muito claras, principalmente quando a gente fala de aquisição, né? Então eu tenho uma estrutura que é dedicada às escolas próprias para trabalhar a aquisição, para trabalhar redes sociais, e aí é uma estrutura de growth, né? E uma estrutura de secretaria, de campanha de matrícula, de desenho para encantamento da rematrícula e de novos alunos, né? As escolas Então, a também. rematrícula ficou com você nesse sentido? A parte de marketing escolar é separado, porque é muito Ok, específico, Pedro. E é interessantíssimo isso. imagina. E eu acho que é muito maduro a gente falar isso, né? É, e tá numa empresa que ainda é de dono é muito legal, porque a gente trabalha o empreendedor, ele está vivo na gente, né? Isso é muito legal. Então não tem a política corporativa de querer mais poder, e não é isso. A gente quer atender melhor o estudante, o pai, e dar um dia a dia legal para o professor. Então, essa estrutura, ela fica com uma outra gerência, uma outra diretoria, só que a gente tem um comitê onde a gente integra tudo isso, né? Então, a gente criou um comitê onde eu trago os marketings de escola para retroalimentar o processo do B2B. Então, a gente tem que aproveitar muito desse ambiente laboratorial que é a escola. No caso do marketing B2B, aí é uma estrutura um pouco mais robusta, né? A gente tem uma estrutura muito grande de eventos, eventos que a gente está falando tanto de feiras, congressos, eventos de imersão que a gente traz às escolas aqui em São José para conhecer a nossa própria escola, viagens e assim vai. Eventos com as nossas escolas, né? A gente vai ter encontro de mantenedores agora em agosto, que a gente traz quase 1.000 pessoas para falar sobre educação, e é um lugar onde a gente tem conversa acontecendo constantemente. A gente tem uma estrutura de growth, né? Então, principalmente olhando inbound sales, olhando peças e instrumentos para habilitar o time comercial a vender, e habilitar
com conteúdo, time de SDR, de Inside Sales, para poder qualificar melhor esse lead. E é um trabalho muito em conjunto com o comercial, né? Então, interessantíssimo isso que uma das coisas que a gente fez, né, marketing e vendas, a gente participa da reunião de bumbo de funil comercial, como um dos principais geradores de lead para o comercial. E ao mesmo tempo é o cara que recebe demanda para falar assim, ó, os materiais que você está me dando não tá legal, não está convertendo do jeito que precisava, a página não está, a levantada de mão está rolando, e então tem esse lugar importante. E o terceiro lugar é o lugar de conteúdo e marca, né? Então, acho que esse terceiro ponto de marketing hard mesmo, que é o trade, né? Que é como a gente constrói peças, constrói histórias, constrói narrativas importantes para isso ir para todos os lugares, redes sociais, peças na sala de matrícula, e assim vai. E na parte de novos negócios, a gente tem uma estrutura que eu importei do varejo, né? A gente não olha gestão de categoria e gestão de marca, né, em educação. E eu acho que esse lugar de share de categoria, de share de marca, é muito legal, é muito vivo, é muito rico. Então a gente tem uma estrutura que cuida de negócio. Então eu tenho BOs, né, donos de negócio, que olham transversalmente o negócio na companhia, para garantir que todo esse ecossistema, time editorial, time de marketing, time de vendas, time de pedagógico, todo mundo está a favor da proposta de valor do negócio e está transformando dado que a gente pensou no business plan. Então a gente tem essa estrutura de BOs para cada um dos negócios e o marketing olhando para fora. E a IA, recentemente a gente tem falado muito sobre como o IA pode nos apoiar em elementos do dia a dia, né? E muitas peças que a gente hoje produz com design, a gente tem um time de designer interno de 6 designers, se eu não me engano, internos, que estão lá desenhando, né? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Uma unha, né? A unha, com ainda a pranchetinha lá digital agora, né? Porque a gente viveu uma época que era no papelzinho. A gente está usando a ferramenta para transformar e criar peças muito mais rápido. A gente consegue dar muito mais velocidade, principalmente do ponto de vista motivacional do time comercial. Então, o gestor bateu a meta, vamos gerar uma peça, vamos levar para eles. Então, não vamos passar na esteira para construir. Então, o IA tem ajudado muito nesses elementos onde eu consigo entregar velocidade para o processo. E eu acho que isso tem dado um resultado muito, muito, muito legal. Rodrigo, uma coisa que eu vi lá no Texas e achei super legal, é um gráfico que mostra que a IA ela tende a não substituir no curto prazo dois extremos, e no meio é onde ela vai atuar mais. E esses dois extremos são o quê? Um extremo é quem é orquestrador de algum processo, né, que envolve pessoas ou agentes, quem tem responsabilidade fiduciária, porque a IA ela precisa ter alguém responsável em cima dela, ou uma responsabilidade da entrega. Então, por exemplo, o designer pode usar a IA, mas ele é o responsável pela entrega. Ele não pode falar a IA errou. Né? Pô, a campanha foi para o ar errado, mas a IA errou. Não, mas tudo bem, mas você tinha que ter olhado se a IA está certa. Então, esse lado aqui, onde as pessoas têm que aprovar, tomar decisão, guiar. O meio são os processos repetitivos, são aquelas coisas que, pô, todo dia tem que ir lá, todo dia 5 tem que pegar todas as notas para saber qual pai pagou, quem não pagou, o que aconteceu, não sei o que. Pô, a IA faz isso, já calcula, já vê onde está, o que está acontecendo, matrícula, o que está acontecendo com as matrículas, de onde vem, se está acima, se está abaixo e tal. Isso a IA faz muito bem. E na outra ponta, você tem o lado de relacionamento, que é, por exemplo, né, vocês têm relacionamento com escolas que compram o sistema de ensino. Esse relacionamento tem que ser gente. É isso, pô, vamos botar 1000 pessoas num evento nosso. É o professor, o relacionamento com o professor é gente, não dá para botar um robô, né? para falar com o professor.
Então, esses dois dados, eles continuam, né, sendo necessários e vão continuar por um bom tempo. Agora, essas tarefas aqui do meio, e é onde a gente gasta muito tempo, eu fui do conselho de um banco B2B, com ação aberta em bolsa, e esse banco, a gente descobriu que 3 horas do tempo das pessoas que faziam análise de crédito era para fazer o PowerPoint que ia depois para a mesa de análise de crédito. Porque o cara tinha que pegar um monte de informação, ficar lá preenchendo PowerPoint de dívida, de não sei o quê, de taxa e tal, e qualquer. E aí não tinha nem 3 horas depois para tomar a decisão. Esse é o tipo de coisa que, não, pegar as informações e jogar num PowerPoint de maneira estruturada, pô, isso aí IA faz melhor que a gente, não gera valor nenhum. Para análise de crédito, não gera valor. Isso aqui eu fiz à mão, isso aqui é orgânico, esse PowerPoint é orgânico. Não existe isso. Né? O que existe poxa, eu tenho a informação aqui, agora eu vou tomar a decisão. Aí eu, humano, responsável, preciso tomar a decisão se está certo ou errado, faz sentido ou não. O que eu queria trazer na sua visão agora, jogando um pouco desse lado para você, como você usa IA no seu dia a dia para ajudar você como executivo de uma empresa grande, como você usa IA para melhorar os seus processos. E aí você pode falar até de agenda, de outras coisas, às vezes estão até fora do corporativo. E 2, como você vê o futuro da educação, e aí eu sempre peço para que você tire o chapéu do poliedro, para que você possa dizer o que você quer, sem ter a responsabilidade de falar em nome, né? Você está falando aí a sua visão, e eu quero um futuro de 10 anos. Não é um futuro para hoje ou amanhã, não. É assim, daqui 10 anos, vão ter robô dando aula para a gente? Nós vamos... Vai ter sala? Vai ter um lugar que a criança vai? Ou é aqui em casa... Aí vem uma tela aqui, tem um professor, vai dar aula só para o meu neto. Eu queria mais assim, entender uma linha, não quer dizer que está certo ou está errado, porque né, a gente não consegue prever nem os próximos 6 meses. Mas esses dois atos, como você usa hoje a IA, como ela te ajuda, e 2, qual o futuro da educação? Aí. Olha, você respondeu a pergunta para mim, onde eu uso, né? Tudo que é burocrático. Então, é, agendas, a gente vive em reuniões, né? Minha filha um dia perguntou para mim, falou, papai, você não trabalha, você faz reunião. Por que seu trabalho é fazer reunião? Aí eu falei, filha, Genial. não sei responder. Bom ponto. Papai volta Mas com você está você certo. depois. Papai volta com você Tem razão. depois. Mas é isso, né? E acho que a gente tem muita informação que é discutida aqui. É, e a IA é um super agente nesse aspecto. Acho que resumo de reunião, principais takeaways, principais pontos de ação, planos de ação, grandes comitês. Então esse é um lugar que eu uso muito, 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 muito a IA. E principalmente como follow-up das ações, né? Então tem data, então ela já me ajuda a me provocar e provocar os outros nessas ações. Os básicos, né? Construir PPT, estrutura, esse tipo de coisa eu acho que é super importante. E o que recentemente eu tenho feito é cruzamento de dados. Então eu tenho pedido muito para a IA me apoiar a desvendar Mega Master planilhas, né? Então, como que eu posso transformar quantidades massivas de dados em informação acionável? Então, isso para mim é o mais importante de tudo. E número 4, eu uso bastante para revisão de texto, me ajudar em formalidades que às vezes precisam ser feitas, né? Por questões legais, jurídicas. Na minha vida pessoal, então, bastante coisa, né? A gente também tem outros negócios, então, então é isso. Acho que a IA é meu assistente pessoal, né? Pra assuntos aleatórios.
Muito bom. E tem me ajudado e economizado um tempo brutal da minha vida, o que me permite estar conectado a tudo aquilo que a gente falou até agora. E pensar em coisas diferentes e a conhecer pessoas como vocês, que acho que isso, a vida está aí para isso também. Sobre futuro da educação, é um excelente ponto. E é muito interessante a gente falar de futuro da educação no Brasil, né? Você, como eu, é bem viajado no Brasil. Então, você já foi para os interiores desse país e falar que vai ter um robô andando no interior do Acre não é algo tão lógico para a gente, né? Então, eu acho que a gente tem que dividir muito, e, infelizmente, a gente tem que dividir o que é esse lugar tecnológico da educação para um futuro de 10 anos. Eu acho que a gente tem que caminhar muito ainda também enquanto país para poder reduzir um pouco desse lugar onde distanciamento de acesso à tecnologia para poder equalizar. Mas pensando na educação per se e entendendo que todo mundo está no mesmo padrão, eu acho que o professor vai ser cada vez mais relevante e importante na educação. Acho que a sala de aula não será um robô, não acho que isso vai acontecer, porque o papel do professor ele vai ser cada vez mais relevante, principalmente nesse lugar da criatividade, do despertar, do querer. A gente visitou uma escola nos Estados Unidos, né, que é a Alpha, que não tem professores, Pedro. São tutores e os alunos passam 2 horas por dia com o IA aprendendo. De novo, tem escola para tudo quanto é tipo de gente. Acho que a legislação brasileira dificilmente vai permitir um estilo de aprendizado nesse estilo. Eu acho que o Ô, professor. Rodrigo, o que que você achou? O Eu achei que que você muito achou legal. lá Eu achei muito desse modelo? legal. Eu achei Que é muito muito legal, diferente, Gustavo. né? Muito. Só que, cara, a gente teve a oportunidade de conversar com um aluno, né? Um menino que é fora da casinha, né? Então, são alunos autodidatas, cara, que se a gente colocar eles na caixinha da educação tradicional, esse cara vai pirar. Ele precisa abrir, ele é um moleque que tem asa. E eu preciso dar essa possibilidade para ele despertar todo o potencial dele. E eu acho que nesse caso específico foi muito legal que deu para ver que esse menino, né, foi quem a gente conversou, ele estava em casa, ele aprendia com ele, ele estava construindo projetos que levavam ele para um lugar de paixão, de vontade, de querer fazer mais. Ele tinha muito conhecimento técnico do que ele estava abordando. Um ponto que me Quantos fica anos, Rodrigo, ele tinha? 15/16. Estava vendendo um negócio, construiu um algoritmo que ele ia vender por 200 milhões de dólares com 16 anos. Então, são esses carinhas fora da curva, né? Mas acho que tem um lugar que a gente até ficou conversando muito sobre as habilidades e competências socioemocionais, sabe? Que hoje em dia, né, a gente está num mundo hoje que saúde mental é o problema do futuro, né? É aí que a gente vai ter pessoas doentes emocionalmente com a quantidade de informação. Então, se a gente não apoiar esses estudantes que estão autodidatas, né, tem pouca interação com outros humanos e não tem um professor ajudando, orientando, escutando, a gente corre riscos, né? Então, eu acho que é um modelo muito legal, mas extremamente específico, extremamente nichado. A Inspired, se eu não me Não engano, é saiu uma para todo mundo notícia. também, né, Rodrigo? Porque é aquele negócio do foco, né? Se você Isso, pega também cara. uma criança que precisa daquele, né, do método para aprender, ele Isso tem que aí, isso aí. seguir um framework e tal, e põe nesse ambiente, se vira aí, Disruptivo, dependendo do cara, perfil, não vai, né? espana, não aprende, né? Espana e não aprende. Uhum. E eu acho que o que a gente vai ter uma mudança muito drástica é nesse professor tecnológico, cara. Eu acho que o professor ele vai começar a se aproximar muito de um dev
e vai começar vibe coding pesado, vai começar a desenvolver metodologias legais para dar uma aula legal, e esses caras vão mudar o shape da curva, entendeu? E que para mim é aí a sacada. É esse professor que não está evitando a tecnologia e está usando a tecnologia a favor Muito do dia a legal. dia dele, entendeu? Eu acho que isso para mim vai Mas, ser a super mudança de chave. Não, E acho eu que fiquei os pensando aqui, sistemas de Rodrigo, se eu ensino. Oi, tivesse uma desculpe. aula. Não, desculpa, Rodrigo, te cortar, Não, mas não. você foi falando, eu fui imaginando, pô, nas minhas aulas, sei lá, às vezes as mais chatas, até de marketing mesmo, se um professor joga um sisteminha para poder me ensinar, que é Pô, interativo, pô, ia pô, ser muito mais legal. né? Você absorve muito mais o conhecimento, né? É Pô, isso, genial. cara. Pô, aquela aula expositiva tá acabando, cara. Essa molecada não tem mais vontade de ficar 50 minutos parado escutando. Olha, tem você trouxe um exemplo da calculadora, veja o exemplo dos episódios das séries que são dedicadas a adolescentes. Eles não passam de 20, 25 minutos. O cara não consegue ficar sentado no sofá mais de 25 minutos. A gente assistiu Senhor dos Anéis, 3 horas. A gente assistiu Star Trek, 6 horas de filme. Não consegue, não vai, é muito longe, né? ô Rodrigo, e eu li uma reportagem agora dizendo que as séries, inclusive para adultos também, elas estão sendo feitas de um jeito em que a Netflix já sabe que as pessoas não estão prestando atenção o tempo inteiro, então ela repete alguma informação em vários momentos, porque ele sabe que em algum momento você não pegou. Então, olha Impressionante que isso. doideira, assim, que é isso. Ele sabe que você está com o celular na É isso. mão e está ouvindo ali e está prestando atenção aqui no celular, né? Olha que a gente está vivendo. Isso, isso é maluquice, né? Assim, ó, tem 2 pontos nesse aspecto que eu acho maravilhoso, né? Número um, a gente assistiu recentemente aquele aeroporto, era uma série do aeroporto de Guarulhos que os policiais pegavam Área coisas erradas. E perseguida. eles ficavam fazendo Ah, exatamente é isso, massa, hein? voltando. Cara, muito legal. E voltava, a gente ficava, falava, cara, já vi isso, por que que tá passando de novo? E o segundo, de second screen, acho que o Pedro pode trazer muito sobre isso, o quanto a gente, Pedro, no varejo já comprou de mídia em second screen, entendeu? Então, você sabe que o cara está assistindo a televisão e no momento que ele está assistindo a novela, tá falando do batom tal e ela tá no Instagram, eu solto a propaganda da Natura no momento que ele está assistindo a novela. E aí veja, Com né, certeza. como tudo é muito legal. É uma oportunidade de venda que a tecnologia está sendo super parceira. A Natura fez uma receita de marketing muito importante nessa época, quando começou esse lugar de second screen. Então, de novo, né, acho que a gente tem que olhar a tecnologia a favor, né? Como a gente potencializa o mundo, né? E tem muita oportunidade legal. A gente só não pode achar que ela é a única ferramenta, né? Muito bom. Pedro Filizola, que papo, hein, bicho? Muito legal, Aprendizados cara. aí, caderninho mágico cheio de anotações. Cheio, cheio. Tô migrando pro meu Evernote, porque aí depois não precisa transcrever, né? Eu sou mais old school nesse sentido, mas Evernote, hoje a você gente tem. voltou uns Não 10 é? anos, hein, cara? Não Já é? foi grande. Agora é Notion, feliz. É Notion. Mas aí eu já tenho minha integração, né? Aí Ah, já vai junto em garoto, você cima. é jovem, Depois TikToker. já tem um agente que já me gera o resumo semanal. Aí. Já tô mergulhado nisso aí também. Mas, sem dúvida, assim, papo muito bacana, porque a gente pega aqui um outro mundo, né, Lúcio? Um mundo da porta para fora, que está conectado com o cliente, né? Vários personas diferentes, B2B, B2C, jornadas. Eu acho que é muito legal, além disso tudo, falar de educação, que é um tema que vai permear essa discussão, né, do que vai acontecer, o que vai ser ético, o que não vai, como é que vai ser, por vários anos. E é legal estar vivendo isso aqui e conversando com quem está na linha de frente. Muito bom. E é isso, né? Assim, tem uma frase do Jeff Bezos que ele diz que mais importante do que saber o que vai mudar nos próximos 10 anos é saber o que não vai mudar nos próximos 10 anos. Então, Exatamente. ontem, outro dia, nós tivemos uma conversa lá com a Açaí
Pô, a alimentação não vai mudar. Agora, como a gente vai comprar, como a gente vai consumir os alimentos, que tipo de alimento a gente vai, aí isso vai mudar. Educação, a mesma coisa. Não vai, não precisa mais ser educado, porque precisa. Agora, como? É o que o Rodrigo está trazendo. Essa evolução, né, de como empoderar o professor, como personalizar mais a experiência do aluno, como ter uma escola nichada para alguns tipos de aluno. E eu acho que o futuro vai ser muito isso. Inclusive, Exato. foi onde o Rodrigo começou. O ICP ali é isso. Poxa, cara, meu filho aprende de um determinado jeito que é mais solto, é com música, é com isso aqui. Então, vai ter que ter uma escola que ensina com música. Né? Como lá nos Estados Unidos tem esses modelos diferentes aí. E não tem Exato. certo ou errado. Depende Perfeito. do perfil e da expectativa também. Rodrigo, adorei o papo, viu? Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado a vocês. Uma honra, uma alegria dividir, conhecer você, Pedro, um prazerzaço. Tomara que um dia a gente se encontre em Prazer 3D. foi meu, que é isso. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo convite. Foi uma alegria estar com vocês. Um grande abraço. Obrigado pela audiência que escutou nosso papo, nossa conversa aqui. E a galera adora gente que faz, adora gente que põe a mão na massa. Pedro Filizola, obrigado mais uma vez. Perguntas sempre brilhantes, inteligentes. É um cara que eu não consigo fazer podcast. Quando ele fala, não poderei gravar hoje, me dá palpitação. Eu falei agora, sem o Pedro, quem sou eu para gravar sem meu companheiro de longa data? Nós já temos aquele entrosamento de seleção Sou tempo brasileira das voar, né? antigas, exato. Eu ia falar de hoje em dia, mas pô, hoje em dia não tem esse Não, não entrosamento, dá não. não. Mas lá atrás, a seleção tinha. E você que está nos ouvindo, dê sugestões também. Tem gente que me manda aqui, pô, tava ouvindo no carro, o pessoal lá da Autos, da Chevrolet, lá de Uberlândia, sempre me manda, pô, a gente tá visitando a concessionária, vamos ouvindo o seu podcast, pessoal lá do Grupo Águia Branca, lá em Vitória, no Espírito Santo, me manda também. Outro dia me mostrou, porque o Gustavo, ó, meu podcast aqui no Amazon, eu sempre escuto e tal. Então, eu tenho certeza, gente, que vocês podem ser impactados por pequenas coisas, independente do mercado. Acho que tem coisas que o Rodrigo trouxe aí que são preciosas, valiosas para qualquer mercado e muito também a mentalidade de olhar para frente, de reinventar e nunca se acomodar, né? O Rodrigo é o cara que mostrou isso, passou por completos lugares completamente diferentes e sempre agregando valor. Então, pô, o cara a vida inteira na educação não, mas ele vem para a educação com um repertório. E nessa era da inteligência artificial, você que está ouvindo, está criando crianças em casa, como eu aqui, Pedro Filizotto precisa fazer crianças rápido. Eu acho que você precisa ter algo em mente que é, na era da IA, as respostas estão dadas, tem resposta para quase tudo. O problema é que a gente não sabe fazer perguntas. E para fazer perguntas, senhor Rodrigo, você que tem repertório, precisamos de repertório vasto. Porque se você não tiver repertório, você não consegue perguntar. Se eu pegar meu filho de 11 anos e colocar ele na frente do Einstein por 1 hora, ele não vai conseguir extrair a mente brilhante do Einstein porque ele não tem repertório. Vamos perguntar o que é o Einstein? Pô, não dá, não tem. E é isso, a gente tem que tomar esse cuidado, porque nós temos um Einstein aqui na nossa frente, que é a IA. Mas o que a gente pergunta para ela? A gente, muitas vezes, o pessoal, não, mas vem, faz perguntas simples ali, do dia a dia e tal. Poxa, mas você poderia perguntar coisas muito estratégicas para a sua vida, para o seu crescimento pessoal, profissional, como o Rodrigo trouxe essa linha de discutir, de me ajuda a montar, o que você acha, meu cenário é esse, para onde eu devo ir, estava pensando nisso, o que são os pontos positivos e negativos, usa o máximo que você puder, mas tenta trazer repertório com leitura, com conversas, quando você fura a bolha. A gente vive numa câmara de eco, dizia um professor meu de Stanford, que fala, a gente vive num lugar onde a gente só escuta o que a gente fala de maneira ampliada, senhor Pedro Filizotto.
E o que é isso? Ah, o cara do marketing só vai em evento do marketing, só fala com o jeito do marketing. Não, o cara do marketing tem que falar com o jeito de TI. O cara do marketing, que é o Rodrigo, tem que falar com o professor, que ele falou ali, ó, com o aluno, porque senão ele vive na bolha. Ah, não, tudo é o marketing é assim, né? Mas não conecta na ponta, não conecta com o público-alvo, não conecta com o seu cliente. Então, crie repertório e aqui no Samba Talks eu tenho certeza que é o lugar para você fazer isso, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima.